Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ora viva, muito bom dia, Carlos Santos. Bom dia também aos técnicos Máriozinho Fernandes na cidade da Praia, em São Vicente, Nelson Neves, e também saudar aos ouvintes que nos acompanham aqui no país e na nossa diáspora, e igualmente cumprimentar o nosso convidado, analista nesta nova temporada, às terças-feiras, com Daniel Silves Ferreira, a quem cumprimentamos. Ora viva, bom dia. Bom dia. Portanto, em primeiro lugar, queria aqui agradecer à rádio pelo convite e pela confiança. Nós é que agradecemos. Estamos numa terça-feira de Carnaval, Carnaval que mexe com a população de Cabo Verde e, sobretudo, também aqui em São Vicente. Ontem tivemos o desfile, ou neste caso os desfiles dos professores, os professores fizeram o seu desfile ontem à noite. Normalmente acontece sempre aos sábados à tarde, mas aceitaram o desafio de realizar o desfile numa segunda-feira à noite, a anteceder já o tradicional desfile da samba tropical, que aconteceu com um atraso considerável, porque o grupo teve um constrangimento num dos andores. Problema resolvido, saiu, e quem viu diz que valeu a pena esperar tanto tempo, pelo menos quase 3 horas. Carnaval que, como já disse, movimenta a economia e a cultura e a sociedade cabo-verdiana. E é preciso apostar cada vez mais no Carnaval e na cultura, Silves Ferreira. Com certeza, mas por ser aqui a minha primeira participação neste programa, queria voltar a reforçar que a Rádio Nacional é uma rádio com uma audiência diferenciada, daí que é sempre uma grande responsabilidade de estar aqui, e tudo farei para conseguir atender às exigências dos ouvintes desta rádio. Por outro lado, também devo fazer aqui uma referência à qualidade do programa Fora da Caixa. Por aqui já passaram grandes nomes da política e da intelectualidade nacional, o que faz aumentar as nossas responsabilidades para continuar a manter o nível de excelência que o programa vem tendo. Portanto, fazendo jus ao nome do programa, vamos procurar aqui analisar sempre os principais acontecimentos sociais, políticos, culturais, tanto a nível nacional como a nível internacional, mas sempre procurando fazer uma leitura diferenciada, uma perspectiva fora da caixa, né? Digamos assim, sempre na perspectiva de proporcionar aos ouvintes outras possibilidades de leitura sobre os acontecimentos mais relevantes e presentes no dia a dia do nosso país e além fronteiras. Portanto, é com este espírito e com esta missão que aqui estaremos nos próximos tempos. E ainda agora a questão que me coloca relativamente ao Carnaval, a minha leitura o Carnaval é um tema que me é muito caro, pelo meu envolvimento aqui na cidade da Praia com esta manifestação cultural, digamos assim. Eu destaco quase sempre o meu reconhecimento, a minha admiração pelos municípios mais pobres, mais pequenos. Estou pensando nos municípios de São Salvador do Mundo, Mosteiros, São Lourenço dos Órgãos, que com orçamentos mínimos os grupos conseguem sair e conseguem animar os seus munícipes nas suas localidades, não é? E por isso queria aqui enviar uma mensagem de admiração, de força e de esperança no futuro para os pequenos grupos nos pequenos municípios que conseguem fazer milagres com pouco. A nível nacional, nós sabemos que temos 2 ilhas com mais tradição e que acabam por concentrar também muito mais investimentos, muito mais financiamentos. Ainda hoje de manhã, ao consultar as notícias, vi que um importante banco nacional, portanto, financiou o Carnaval em São Vicente, o que é bom, mas ao mesmo tempo também notamos déficit de financiamento em outros municípios mais pequenos, e o Carnaval é uma festa nacional. É verdade que com particularidades em algumas ilhas, e o jornalista colocou-me aqui uma questão tendo como referência a ilha de São Vicente. É uma ilha diferenciada
pelo envolvimento de todas as camadas sociais, onde o carnaval é vivido de uma forma intensa. Portanto, é normal que isso depois se traduza também numa maior qualidade e que, apesar dos constrangimentos que bem colocou relativamente ao cumprimento dos horários, a questão dos acessos, e aqui é preciso pensar, quer dizer, a sociedade mindelense, a Câmara Municipal e as forças vivas da ilha precisam pensar, refletir se não é a altura de se pensar na construção de um sambódromo, algo que permita os munícipes, os visitantes da ilha, assistirem ao carnaval com dignidade. Eu não sei se notou, se viu algumas imagens aqui em São Vicente de caixotes, pedras, papéis, enfim, e outras coisas menos dignas que foram colocadas na cidade. E nós, jornalistas, questionamos a Câmara Municipal e o próprio comando da Polícia Nacional. Ora, o comando da Polícia Nacional diz que não pode intervir porque há um código de postura municipal que deveria ser cumprido pela Câmara Municipal. A Câmara diz que iria tomar alguma medida, mas nota-se que nada foi feito. E as pessoas dizem, mas quando há uma vendadeira com um balaio na rua, o fiscal, a Polícia Municipal, vai lá, chama a atenção. E no caso concreto não se notou nada em relação a isto. Aquilo que o senhor dizia há instantes, a necessidade de se repensar, refletir aquilo que é esta dinâmica cultural. Sim. Vi até imagens de um polibano, não é? Uma espécie de uma banheira na rua. Os turistas foram lá fazer fotos e publicar. Sim. Mas aqui é claro que se trata de algo do Fórum Municipal. Na minha interpretação, os códigos de postura municipal definem isso e a Guarda Municipal, a Polícia Municipal, tem poderes para atuar neste âmbito. Agora, lá está, o que reforça aqui a necessidade de espaço adequado para os desfiles, que pela dimensão e pelo peso que o Carnaval mindelense vem tendo, se justifica a construção de um sambódromo, de um espaço adequado para isso, evitando realmente estas situações. Bom, vamos falar de outros assuntos também aqui nesta Fora da Caixa. Temos temas diversos para conversar, vamos ganhando tempo. Eleições internas no PICV para a liderança do partido, agora com as eleições autárquicas, como se diz, o PICV ganhou um novo fôlego, mas há que ter muita cautela neste momento. Sim. O PICV vai a votos no dia 30 de março, portanto não vamos esgotar a análise desta questão hoje. Portanto, haverá com certeza desenvolvimentos nas próximas semanas, mas qual é o cenário atual que nós temos neste momento? Temos atualmente um total de 4 pré-candidatos. Eu prefiro chamá-los de pré-candidatos porque, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda ninguém formalizou a sua candidatura junto da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido, e não é líquido que todos os putativos candidatos irão até ao fim. Portanto, há sempre a possibilidade de haver fusões, coligações ou até mesmo desistências no meio do caminho. Por isso eu considero até a comunicação social e muitas pessoas já se dirigem ou se referem às individualidades que se posicionaram como candidatos quando efetivamente, do ponto de vista formal, ainda não são, não é? Um outro aspecto também que nos parece ser bastante relevante é que, apesar dos nossos partidos no formato atual, e isso não é exclusivo do PICV, nossos partidos foram forjados no conceito de abertura ao multipartidarismo, mas ainda há uma certa resistência às disputas internas e há um déficit de cultura democrático e de naturalização das eleições internas como algo normal, passa a expressão, e a pluralidade de candidaturas como algo que devia ser normalizado. A meu ver, uma das razões para que assim aconteça
tem a ver com o facto de que os partidos em Cabo Verde serem sobretudo os partidos que operam com uma agenda única, que é o alcançar o poder. Os nossos partidos não se assentam em bases ideológicas, em quadros programáticos. Os nossos partidos são organizações que operam exclusivamente para se alcançar o poder. Daí que os partidos que não se assentam, isso a literatura nos mostra, os partidos que não se assentam em bases ideológicas acabam por se fundar muito mais em alianças pessoais, em redes clientelares, em redes de solidariedade. Portanto, aqui os nossos partidos são aquilo que no Brasil se chama de partidos fisiológicos, os partidos em que não há uma pauta clara, não há uma linha clara, não há propostas consistentes e, portanto, a relação que se estabelece entre os seus militantes, os seus aderentes e os seus dirigentes se dá por outras razões. E quando é assim, as disputas acabam por não se centrar em ideias concretas, mas sobretudo em argumentos pessoais, não é? Portanto, argumentos que têm a ver muito mais se as qualidades individuais de cada um, a bondade de cada um, a natureza de cada um, se um nasceu para liderar o outro ou não. Daí que é um processo muito mais caótico quando, a nosso ver, é da natureza dos partidos se envolverem em disputas, tanto para eleições... Mas o PICV terá que fazer uma boa gestão deste processo eleitoral, porque já se notam aqui algumas disputas mais renhidas, digamos assim, no sentido de até proteger a própria imagem do PICV, tendo em conta este momento crucial. Sim, concordo e muita gente concorda com isso. Agora, lá está, é da natureza dos partidos serem espaço de disputa de poder. Portanto, isso é um facto, não há como mudar. E, portanto, aquela perspectiva idílica e paradisíaca de um partido unido e todos à volta do mesmo objetivo não é fácil pelas razões que apontei anteriormente, que é os partidos não se formam e não se concentram à volta de princípios e de um quadro ideológico claro. Os partidos se formam e se congregam por razões de agenda e disputa de poder. Agora, realmente aqui a preocupação que colocas relativamente ao que esta disputa eleitoral interna poderá agregar em termos de fragilidade no próprio partido, por forma face ao tempo limitado que temos em termos de horizonte temporal. Se pensarmos, as eleições legislativas estão a menos de um ano, fica sempre a dúvida... Poderão acontecer no mês de maio, possivelmente. Sim, possivelmente no fim do primeiro trimestre. Portanto, fica sempre a dúvida se o candidato eleito terá tempo para congregar o partido, sarar as feridas que surgirão destas disputas agressivas, e que terá tempo de organizar o partido por forma a ter um partido coeso e pronto para o embate eleitoral. É realmente uma dúvida que fica, e o cenário atual não é muito animador, mas vamos ver, né? Não é muito animador porquê? O que é que se passa? Digo que não é muito animador no sentido em que as disputas têm contaminado outras agendas. O ambiente partidário? Sim. Quer dizer, o fato do PICV estar num momento eleitoral interno tem afetado e contaminado outras agendas importantes também para o partido. E aqui
talvez podemos já anunciar o próximo tema que eu gostaria que debatêssemos, que é a questão da eleição para a escolha da nova direção da Associação Nacional dos Municípios. E eu já ia pegar nesta questão, sim. Sim, portanto, vê-se que, pelo facto de estarmos num momento de disputa interna, o PAICV acabou saindo fragilizado, ao meu ver, no último congresso da Associação Nacional dos Municípios. Algo que com certeza não iria acontecer. Há vozes que dizem que quem saiu mais fragilizado foi o presidente da Câmara da Praia, mas também a própria Janeiro Almada. O que é que acha sobre esta matéria? Bom, quer dizer, que eu saiba, nenhum nem outro foi candidato à Associação dos Municípios. Não, sim. Daí que há outras, a meu ver, há outras leituras aqui possível. O que nós podemos ver aqui é o seguinte, passando agora para esse tema. Se compararmos o último congresso da Associação Nacional de Municípios, 2020, o que é que nós podemos ver? Em 2020, o MPD ganhou as eleições autárquicas, não é? Ganhou as eleições autárquicas e no mandato anterior, portanto, o MPD tinha um total de 8 assentos nos órgãos da Associação Nacional de Municípios, no total de 11 assentos, não é? O PAICV tinha 3 assentos, não é? Portanto, o MPD tinha um total de 77% dos assentos na Associação Nacional de Municípios, repartido aqui pelos 2 órgãos, né, portanto, a direção e a Assembleia Geral. Mas o MPD tinha 14 câmaras e o PAICV 8. Portanto, em termos de câmaras municipais, o MPD tinha 64% das câmaras municipais, mas a sua representação na Assembleia Nacional dos Municípios era de 77%. O PAICV, com 8 câmaras, tinha um total de 36 câmaras do país, mas a sua representação na Associação Nacional de Municípios era de 27%. Não é? Portanto, podemos dizer aqui que havia minimamente um equilíbrio de representatividade entre aquilo que era a força dos partidos nas autarquias com aquilo que era a representação dos mesmos na associação que representa as autarquias. No mandato atual, o que é que nós podemos ver? O MPD ficou com um total de 6 assentos nos órgãos da Associação Nacional de Municípios, apesar de ter perdido as eleições. O PAICV, que venceu as eleições, ficou com apenas 5 assentos. É verdade que há um autarca do PAICV que passou a liderar o Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios. Mas o MPD, para além de ter assumido a maior parte dos assentos, ficou ainda com a direção da Assembleia. Ficou bem posicionado o MPD dentro da associação? Eu penso que dentro das circunstâncias com que o MPD partiu... Ou haveria esta necessidade de se equilibrar a balança, digamos assim? Ou nem por isso? Eu penso que o PAICV conseguiu uma vitória de piro, assim dizer, neste congresso. E o MPD saiu, de certa forma, em vantagem, porque face à desproporcionalidade. Se o PAICV neste momento tem 15 câmaras, mas o que representa 68% das câmaras municipais do país, mas consegue, em termos de representação na Associação Nacional dos Municípios, apenas 5 lugares, o que representa 45% dos assentos. Portanto, em 11 o PAICV ficou com 5, em 11 o MPD ficou com 6, podemos considerar claramente que o PAICV não saiu vencedor, não conseguiu materializar a sua força eleitoral autárquica
num órgão, numa instituição importante que é a Associação Nacional. Seria esta a minha dos questão. Municípios. Um partido que ganha as eleições autárquicas vai para eleições dentro da Associação Nacional dos Municípios e temos este cenário onde o MPD, como o senhor já disse, saiu em vantagens. E isto tudo é fruto, é resultado da disputa interna para a liderança do PICV. Sim, sim. E podíamos até concluir esta análise com este facto. Portanto, os efeitos, quando aqui apontaste o facto de que é preciso ter atenção que o PSV, apesar de ter saído forte das eleições autárquicas, ter tido um bom resultado, que há o risco das eleições internas perigarem toda esta força, toda esta dinâmica, é verdade, e os sinais que nós recebemos deste Congresso da Associação Nacional dos Municípios vão nesse sentido de alerta que fizeste, e muito bem. Porque o que é que aconteceu? Os autarcas se reuniram, pelo que eu sei, pelo que é público, não é? Do PSV, se reuniram e fizeram uma votação entre eles. Desta votação saiu um candidato, que era o Presidente da Câmara de São Domingos, não é? Este candidato foi apresentado na página oficial do PSV como sendo o candidato do PSV. Ele apresentou uma lista. Surgiu uma outra candidatura de um outro autarca dentro do próprio PSV, concorrente à lista oficial que foi apresentada, ao candidato oficial que foi apresentado até na página oficial do partido, não é? E, portanto, o partido acabou por ir para as eleições com duas candidaturas, uma do partido e uma outra que foi um consórcio entre uma parte dos autarcas do PICV, que em consórcio com os autarcas do MPD apresentaram uma candidatura alternativa. Portanto, isto é o reflexo daquilo que têm sido as disputas internas, portanto, que estão extravasando para outros espaços, outras esferas. E, como eu tinha dito há instantes, é preciso o partido, neste caso, né, fazer uma boa gestão deste processo, tendo em conta aquilo que a sociedade está a ver, e agora as redes sociais trazem igualmente esta dinâmica para a discussão pública. Claro, claro. E aqui até é um facto curioso. Quer dizer, o partido apresentou um candidato. O candidato foi anunciado nas redes sociais do partido. O candidato foi às eleições no Congresso, perdeu, e não há nenhum pronunciamento da direção do partido. Portanto, nem felicitando quem ganhou, nem reconhecendo quem perdeu, e eu neste momento não sei, gera aqui uma dúvida, porque não havendo pronunciamento da direção do partido, eu não sei se o PSV se considera, se a direção nacional considera que efetivamente teve bons resultados nestas eleições no Congresso Nacional da Associação Nacional. Ou seja, está a dizer que a direção do PICV deveria aqui publicamente fazer alguma comunicação a felicitar Fábio Vieira pela sua vitória enquanto presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde. Ou a reconhecer a derrota de Isaías Varela, e presidente da Câmara Municipal de São Domingos. Mas nenhuma coisa nem outra ainda aconteceu. Ao não fazer isto, o que é que quer dizer? Não sei, quer dizer, aqui é mera especulação minha, não é? Não estou nos órgãos do partido, não tenho como conferir, mas uma mera interpretação minha aqui é que a direção do partido está no jogo duplo, não é? Ou seja, aceitou uma candidatura e o apresentou como candidatura, não é? Como candidato, mas ao mesmo tempo o facto de ter sido eleito um outro candidato que se apresentou como adversário do candidato oficial do partido, o partido se remete ao silêncio. O que quer dizer que há também aqui alguma conivência, ou alguma relação. Está aqui um jogo duplo, a meu ver, não é? Que é fruto deste processo eleitoral em que, o que é natural também, acredito que vários membros dentro dos órgãos diretivos do partido estão divididos ou espalhados pelas várias candidaturas, não é?
Este é um assunto que vamos conversar nos próximos espaços Fora da Caixa e outros programas da Rádio de Cabo Verde, porque aqui há muito assunto para conversar. Vamos falar de um outro tema muito sensível a nível internacional, que tem a ver com a guerra na Ucrânia. Zelensky já esteve aqui em Cabo Verde, foi recebido no ano passado, há alguns 2 anos, pelo primeiro-ministro de Cabo Verde. Zelensky foi à Casa Branca, aos Estados Unidos da América, foi recebido pelo presidente Donald Trump. Houve aí algumas desavenças. Zelensky teve que abandonar a Casa Branca. Havia uma conferência de imprensa que estava programada entre os dois presidentes. A conferência foi cancelada, porque Donald Trump também, segundo várias fontes e analistas, o Donald Trump não foi lá muito cordial com o presidente da Ucrânia. Há um plano de paz em negociação, Estados Unidos e a Rússia. Ucrânia está de fora da mesa de negociações, a Europa também está a propor o seu plano de paz. Estamos aqui perante uma situação bastante complexa. Sim, com certeza. E eu acho que é importante trazermos para este espaço temas internacionais, mas sempre numa perspectiva de olhar qual é a posição de Cabo Verde neste contexto mais amplo. E aqui o que é que nós podemos ver? Nós temos um país, a Ucrânia, que se fragmentou, em que uma parte significativa da população da Ucrânia, deste país, quiseram seguir um rumo diferente da outra parte. Quiseram entrar para a NATO, para a União Europeia, se distanciando de uma parte da sua história, que é uma ligação à Rússia, digamos assim. A Ucrânia, para fazer frente à Rússia, se aliou ao Ocidente, aos países do Ocidente, Estados Unidos à cabeça e toda a União Europeia. Mas o que é que nós conseguimos ver aqui? Quando seria muito mais benéfico e para a preservação da vida dos jovens, dos soldados ucranianos, para a preservação das infraestruturas e dos equipamentos que agora estão destruídos pela guerra, a Ucrânia teria muito mais a ganhar optando por uma neutralidade do que por escolher um dos lados. E o que é que podemos aqui concluir? O alinhamento da Ucrânia aos países do Ocidente, e a história recente nos mostra N outros exemplos, é algo que, na maioria das situações, tem tudo para dar errado. Isso pelo facto dos próprios regimes democráticos, liberais, ocidentais, propiciarem isso. Nós podemos ver isso na guerra do Vietnã, mesmo nos conflitos africanos. Observamos o que é que se passou em Angola ou em outros países. Nós conseguimos ver que os aliados do Ocidente correm sempre um risco de, em algum momento em que há uma inversão da agenda, ficarem abandonados. O que acontece neste momento? A Ucrânia, perante uma mudança circunstancial no poder nos Estados Unidos, como nós sabemos, os Estados Unidos vai a eleições presidenciais a cada 4 anos e há sempre a possibilidade de que o novo presidente não siga necessariamente os compromissos do presidente anterior. Isto também tem acontecido um pouco em vários países europeus. Nós podemos ver o que é que acontece com a Eslováquia, com a Hungria, e o que poderá vir a acontecer com a Roménia, ou mesmo a Alemanha, num grau menor, mas vamos ver como é que será a configuração do novo governo alemão, e isso poderá afetar também o apoio ou não que este país irá dar à Ucrânia. O nosso tempo já está a chegar ao fim. E só para concluir, diria que, para Cabo Verde, é importante que a nossa diplomacia observe o que se está a passar e repense esta opção de pôr todos os ovos num único cesto. E há de haver um momento, para terminar, em que as fotografias, os abraços que o nosso primeiro-ministro trocou com o presidente da Ucrânia virá à tona novamente.
e tenho dúvidas se será algo que irá orgulhar o nosso governo, será algo que irá orgulhar o nosso país. Penso eu, os próximos tempos dirão. Vladimir Silves Ferreira, muito obrigado por estar aqui connosco neste espaço Fora da Caixa. Até a próxima semana. Na quinta-feira vamos ter novamente o Fora da Caixa com um outro convidado, o Casimiro de Pina. Até a próxima semana. Fique bem, continuação de um excelente dia.